hoje é 5 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia! Você já tomou o seu chá matinal no dia de hoje? Imagino que a maioria dos ingleses já tenha feito isso e com a informação no bolso do Partido Trabalhista levando a melhor nas eleições para o Parlamento do Reino Unido nas votações que aconteceram nesta quinta-feira. Será que a ascensão do Partido Trabalhista no pleito pode mudar a dinâmica dos negócios britânicos, seja em relação a imigrantes ou a relações com outros países? Neste episódio, a gente vai fazer um mergulho, não na xicrinha de chá, porque isso seria impossível, mas nas relações comerciais do Reino Unido com a América Latina, para entender se algum setor pode estar em maior observação depois desses resultados. Para você não ficar de fora do que está acontecendo no mundo da economia e dos negócios, a gente também vai falar sobre o parecer inicial do projeto da reforma tributária, que decidiu deixar de fora carnes bovinas, frangos e peixes da cesta básica, que será isenta de impostos. O relatório propõe ainda a isenção de impostos para absorventes higiênicos, enquanto carros elétricos e jogos de azar vão ser classificados como impostos do pecado, sujeitos a uma alíquota seletiva mais elevada. Eu ainda vou te contar sobre o Beryl, o furacão que deixou pelo menos 7 mortos na Jamaica, que agora se encaminha para a área do Golfo do México. Por lá, algumas das principais plataformas de petróleo da região estão sob estado de alerta máximo. Não esqueça de se inscrever no podcast, de ativar as notificações e de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Ontem eu já dei um spoiler, mas agora eu vou dar um spoiler maior ainda. A partir de segunda-feira, esse podcast vai estar de cara nova, de nome novo, de vinheta nova, vai ser tudo novo, menos apresentadora, para a infelicidade geral de alguns de vocês que estão escutando. Fique atento, vai mudar o nome, mas eu ainda vou estar por aqui. Vamos às notícias. Os deputados do grupo de trabalho que tratam da regulamentação da reforma tributária apresentaram nesta quinta-feira o parecer do primeiro projeto que detalha a mudança constitucional. Após resistência do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o relatório deixou carnes bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica, que ficará isenta de impostos. O relatório prevê ainda que carros elétricos e jogos de azar estarão no grupo do imposto do pecado, ou seja, vão pagar uma alíquota seletiva maior. Absorventes higiênicos foram incluídos na lista de produtos que terão isenção total de impostos. O presidente Lula chegou a defender a entrada das proteínas na taxa zero. As carnes, porém, vão seguir no grupo de produtos com alíquota reduzida, ou seja, que vão pagar 60% a menos de impostos. Na quarta-feira, o presidente da Câmara, o Lira, sinalizou ser contrário à inclusão da carne. Ele afirmou que essa medida representaria um impacto de 0,57% na alíquota geral e diz que isso é um preço pesado para todos os brasileiros. A inclusão da carne poderia elevar esse 0,57 ponto percentual para a alíquota média da CBS e do IBS, que passariam de 26,5% para 27,1%. Mesmo fora da lista de produtos da Cesta Básica Nacional com alíquota zero, a equipe do ministro da Economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, argumenta que as carnes terão alívio da tributação com a entrada em vigor gradual da reforma a partir de 2026. O furacão Beryl ganhou muita força nas últimas horas de quarta-feira e atingiu a categoria 5, o máximo da escala Saffir-Simpson dos furacões. Ele passou para a categoria 4 dos furacões quando chegou na Jamaica, por onde deixou 7 mortos. A tempestade monstro está atuando no Caribe, passando por várias ilhas com ventos devastadores e ondas enormes no mar. O Beryl se transformou no furacão de categoria 5 mais precocemente já registrado no Atlântico desde o começo dos registros, sendo considerado potencialmente catastrófico com ventos máximos de 260 km por hora. Segundo os especialistas, uma tempestade tão poderosa no início da temporada de furacões, que vai do início de junho ao final de novembro no Oceano Atlântico, é extremamente incomum e agora ela se aproxima do Golfo do México. Aproximadamente 15% da produção de petróleo dos Estados Unidos e 5% da produção de gás natural ocorrem na região offshore dessa parte do país. Quando um furacão entra no Golfo do México, plataformas de perfuração começam a evacuar pessoal e a fechar. Além disso, quase metade da capacidade de refino de petróleo e gás dos Estados Unidos está localizada ao longo da costa do Golfo.
Então, qualquer fechamento tem um efeito cascata na economia geral. À medida que aumenta a capacidade de GNL, o gás natural liquefeito, também predominantemente ao longo da costa do Golfo, essa capacidade também fica em risco. Embora o barrel não esteja previsto para atingir diretamente as refinarias e os portos ao longo da costa superior do Golfo, somente a ameaça dele já tem ramificações globais na economia. Estão gostando da minha gripe, do meu nariz entupido? Sabe o que cairia super bem agora, para ver se passa? Um chá. Olha só. E justamente para eu começar a te contar sobre as relações comerciais entre o Brasil e o Reino Unido e as consequências para essa relação da vitória do Partido Trabalhista, eu vou ser obrigada a te contar a história do chá. Ah, que bacana. O cultivo do chá começou na China, provavelmente trazido das cordilheiras do Himalaia, ainda no primeiro milênio depois de Cristo. Depois, se espalhou para o Japão, Ásia Central e para a Rússia. Os navegadores portugueses, vejam só, que exerceram um papel primordial na globalização do comércio no final do século XV e no início do século XVI, foram quem difundiu o chá pela Europa. Em âmbito brasileiro, a cultura do chá da Índia se concentrou na região do Vale do Ribeira Paulista, o cultivo do chá, sobretudo nos municípios de Registro e Pariquera-Açu. Cerca de 95% da produção paulista de chá preto é destinada aos mercados externos, sendo o produto utilizado na composição de ligas de grandes firmas como a Lipton Pepsi-Cola e a Nestlé. Das exportações brasileiras, quase a totalidade é originária do estado de São Paulo. Os maiores compradores de chá brasileiros não é o Reino Unido, são os Estados Unidos, mas que não ampliaram vigorosamente suas importações do produto nos últimos tempos. Essa evolução aconteceu justamente com o Reino Unido. De 1996 para 2002, houve uma alta de 273%, e de lá para cá houve uma alta de 1000% na exportação de chá brasileiro para o Reino Unido. Que coisa mais curiosa, não é mesmo? E a relação comercial Reino Unido e América Latina não para por aí. Ela atingiu 36,8 bilhões de dólares no período entre julho de 2022 e junho de 2023, representando um aumento de 25% em comparação com o mesmo período anterior. Segundo Tânia Arroios, que é diretora executiva da Câmara de Comércio Britânica e Colombiana em Londres, a América Latina é muito interessante para os investidores do Reino Unido. Mas por que é que somos tão interessantes para os British? Primeiro, pelo nearshoring, que há grandes oportunidades no gerenciamento da cadeia de suprimentos regionalmente. Nearshoring é quando uma empresa puxa a sua fábrica para mais perto do seu público consumidor. Os britânicos também têm um grande interesse na nossa infraestrutura digital a ser construída, assim como também na parte de energia. Os produtos em destaque neste comércio entre o Reino Unido e a América Latina são máquinas, equipamentos de transporte, produtos químicos e outros tipos de manufatura. E agora você me pergunta, mas e o que isso tem a ver com a vitória do Partido Trabalhista, a vitória esmagadora, diga-se de passagem, do Partido Trabalhista nas eleições para o Parlamento Britânico? Pois, segundo a Tânia Arroios, que foi entrevistada pela Bloomberg Linha, não há mudanças significativas no radar neste momento, mas questões de imigração e também as conexões com outros blocos ficarão sob o alerta dos analistas. E para você continuar tendo assunto com o seu grupo de amigas fãs de Bridgerton, vou te passar informações importantes sobre como funciona o sistema político no Reino Unido. O Parlamento Britânico é a principal instituição legislativa do país, composto por duas casas, a Câmara dos Comuns, ou House of Commons, e a Câmara dos Lords, ou House of Lords. Abro um parênteses para fazer uma recomendação. Você já seguiu o Gringo Baiano no seu Instagram no dia de hoje? Sou fã desta personagem. Se algum dia ele for cancelado, eu nunca disse isso. Mas ele é um menino filho de mãe brasileira e pai britânico, que ele tem um sotaque baiano e britânico. É uma maluquice. Voltando para a notícia, a Câmara dos Comuns é composta por 650 membros eleitos, conhecido como Members of Parliament, ou MPs. Nessa eleição, os MPs foram eleitos em eleições gerais, que acontecem a cada 5 anos, ou quando são convocadas pelo primeiro-ministro, que foi justamente o que aconteceu agora em julho, já que essas eleições estavam marcadas para daqui a 3 meses.
O primeiro-ministro Rishi Sunak fez isso no dia 22 de maio por assumir aí um maior risco do seu problemático mandato, convocando essa votação antecipada na esperança de que notícias econômicas positivas o ajudassem a persuadir os eleitores de que as políticas do seu partido conservador ainda estavam funcionando. Pois muito bem, após as eleições gerais, o partido que ganha a maioria dos assentos na Câmara dos Comuns, que no caso aqui foi o Partido Trabalhista, forma o governo. Se um partido ganha mais da metade dos assentos, a maioria absoluta, que são 326 ou mais dos 650 assentos, que foi, inclusive, mais uma vez que aconteceu aqui com o Partido Trabalhista, seu líder se torna automaticamente o primeiro-ministro. Isso quer dizer que o novo primeiro-ministro do Reino Unido é Keir Starmer, que é o líder do Partido Trabalhista. Esta foi a primeira vez em 14 anos que o Partido Conservador perdeu a cadeira máxima do Parlamento Britânico. O Starmer, antes da sua carreira política, teve uma distinta carreira jurídica. Ele foi diretor do Ministério Público e chefe do Serviço de Promotoria da Coroa. Ele é membro do Parlamento pelo distrito de Holborn e St. Pancras desde 2015 e é conhecido por suas visões políticas progressistas e por sua ênfase na justiça social, direitos humanos e reforma judicial. Desde que ele assumiu a liderança do Partido Trabalhista, tem trabalhado para renovar a imagem do partido e reconquistar o apoio de eleitores tradicionais que se afastaram durante os anos de liderança de Jeremy Corbyn, que foi líder do Partido Trabalhista do Reino Unido de 2015 a 2020. O Corbyn enfrentou críticas e divisões dentro do próprio partido, especialmente em relação à sua liderança durante o referendo do Brexit em 2016 e as políticas de segurança nacional. Em 2019, o Partido Trabalhista, sob sua liderança, sofreu uma derrota significativa nas eleições gerais, o que levou à sua renúncia como líder em 2020. Antes da sua carreira política, ele trabalhou também como sindicalista e ativista comunitário. Ele é visto como uma figura polarizadora na política britânica, admirado por seus apoiadores e por suas convicções políticas firmes, criticados por outros por suas posições consideradas radicais dentro do contexto político britânico nacional. E é esta figura que Keir Starmer chega para substituir. I would like some tea. Eu gostaria de tomar um chá. Vocês diriam que o inglês britânico está para o português de Portugal? Para nós? Eu diria que não. Mas eu não tenho uma justificativa plausível para essa minha colocação. Então eu aguardo o parecer em relação a isso. Você sempre pode deixar as suas dúvidas na caixinha de comentários do Spotify, que são lidas aqui ao final do podcast, assim que a plataforma do Spotify me permitir. Como ela não está me permitindo, ela está carregando, eu vou cantar uma música pra vocês. Mentira. Falar uma abobrinha. Estou tentando abrir pelo meu celular. Eu poderia parar a gravação do podcast pra fazer isso? Claro que sim. Mas você tem mais alguma coisa interessante pra fazer nessa sexta-feira? Do que ficar me falando... Do que ficar me ouvindo falar um monte de besteira com o nariz fanho? Olha só, abriu. O Alan Ribeiro diz, respondendo a minha pergunta de ontem, quando eu perguntei se vocês tinham threads ou Twitter, ele diz que não tem threads. Inclusive, se sente um idoso com problemas com tecnologia quando tenta entender para que ele serve. Todos nós sentimos a sua dor. Alan, menos talvez o Mark Zuckerberg, que é o dono do negócio. A Midori diz que poderia... Ou o Midori, desculpa, eu nunca sei. X Midori diz que poderia ser uma surpresa sem aviso prévio. Cara, eu adoraria fazer isso, mas aí aproximadamente 35 pessoas falaram pra eu não fazer isso. Então por isso que estou aqui avisando vocês. Vai mudar de nome o podcast. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Vocês estão... O que eu tenho que ficar falando pra vocês? Vocês vão amar. A Letícia disse que tentou usar o Threads, mas assim como o Twitter não tem paciência para essas coisas. Tem o Facebook para pesquisa de informações em grupos de assuntos específicos e o Instagram só para procrastinar. Que maravilha ouvir isso, Letícia. Tomara que você procrastine vendo o TikTok da Bloomberlinia, o Instagram da Bloomberlinia, ele é ótimo. Que mais? Que mais que tenho aqui? É isso. Todo mundo aí botando zero fé em mim, achando que eu ia esquecer a surpresa. Eu não vou esquecer, não tem como. Tem mais pessoas da Bloomberlinia envolvidas pra me lembrarem dela. Então, aguardo vocês na segunda-feira com novidades. Que delícia. Imagina que não ouviu o podcast de ontem nem de hoje, vai chegar na segunda-feira, vai estar lá um negócio completamente diferente. Adoraria ver o comentário de vocês.
Nos vemos na segunda, então, de podcast de cara nova. Uhul! Bom que vai ter meu nome lá, então você não vai se perder. Vai estar lá, vai estar no caminho diário também, então tudo certo. Até segunda-feira. Uhul!